aí, pessoal da UTV, hoje nós estamos aqui com um convidado especial. Vamos falar também não só do time, do coração dele, né, do nosso convidado aqui, mas dos outros times também, porque tem rodada no final de semana do Brasileiro que está começando a apertar. Tá ficando bom agora, né? Apesar de a gente já saber que o Cruzeiro é campeão, enfim. Deixa eu apresentar para vocês, eu queria que ele contasse um pouquinho, porque a história é bem legal do nosso convidado aqui, que é o Reginaldo de Vasconcelos, que é diretor ou proprietário? Como é que a gente coloca aí? Os dois, né? Acabo fazendo dois? tudo. Então, tá, então é o homem que manda na Web Rádio Coringão, é isso? Isso. Acabo fazendo tudo, desde nas transmissões, a parte técnica também, faço um pouco dos programas e acabo fazendo de tudo. Olha, boa tarde, é um prazer enorme receber você aqui, obrigada. E a gente quer saber um pouquinho também da história. Como é que começou a Web Rádio? Começou através de um outro site chamado vaicorinthians.net, que eles era um site de uns mineiros. Foi vocês que começaram com o Vai Corinthians, então? Não, o Vai Corinthians é uma história bem antiga. Mais né? antiga? Mais antiga, isso Tomou daí. força no ano passado. E com esse nome, Vai Corinthians, eles montaram o vaicorinthians.net, que era um sitezinho normal, acho que ele ainda tem, mas... E começaram a fazer um piloto de rádio. A gente começou lá dentro, montei o meu programa lá, que chamava Apenas Corinthians, que era um grupo de e-mail que eu tinha. E com o tempo foi ficando pequeno, eu me juntei com outras pessoas. Mas sem pretensão nenhuma, você não tinha pretensão de nada, você fez por hobby. A princípio era hobby, Daí a gente já saiu da Vai Corinthians e começou a criar uma estrutura profissional, contratou um domínio, alugamos um estúdio, compramos equipamentos, juntamos 3 ou 4 pessoas na época e criamos a www.radiocoringão.com.br, que na época ainda não tinha vínculo com o Corinthians. Como eu fazia parte desse grupo de e-mail, nesse grupo de e-mail tinha algumas pessoas, tinha o Sérgio Alvarenga, que na época era diretor jurídico, e eu, através dele, consegui apresentar o meu projeto para o marketing do Corinthians. Então, na época apresentamos para o Alex Watanabe, para o Caio Campos, e depois, né, eles gostaram e apresentamos. E era uma coisa inovadora, pro Rosenberg. Tipo, não tinha nada parecido. Sim, era uma coisa pioneira. E eles gostaram do projeto e começamos a ser, na época, um produto licenciado do Corinthians. Sem apoio financeiro, era tudo a gente que fazia da mesma forma. E na época a gente pagava um certo royalties pro Corinthians. Daí foi passando o tempo, mudou um pouco a característica, principalmente com a entrada do Gobi e do Guilherme na assessoria de imprensa. Ele achou que uma rádio do clube teria que ser, não poderia assim, nem criticar como o jogador joga mal, alguma coisa, a gente não ia se enquadrar nisso, já perdeu ouvintes. Deveria ser feito até pela própria assessoria. Então, não ia rolar. Então o que nós fizemos? Continuamos no site do Corinthians. Hoje a gente não tem assim o rótulo de oficial. Somos rádio parceira. Estamos no site do Corinthians, fazemos todas as coberturas da mesma forma, como começou antes, mas podendo falar o que a gente acha. Né? Que legal. Me fala uma coisa, antes da gente até entrar no mérito aí dos jogos, dessa rodada, enfim, que o Corinthians esse ano... Eu vou te falar a verdade, eu como jornalista, não estou te falando nem independente. Sem vínculo nenhum, sem cornetar nem nada. O Corinthians me decepcionou muito esse ano. Não sei se é porque ganhou tudo ano passado, a gente criou tanto aquela expectativa, mas assim, foi muito, mas muito abaixo do que a gente esperava. Não precisava nem disputar título e tal. Apesar de ter ganho a Recopa, mas mesmo assim a atuação tá bem complicada, não tá? Então, tem uma coisa boa no Corinthians, que é manter o técnico. Por exemplo, manteve o técnico, o Tite é o técnico, se eu não me engano, que está há mais tempo no Brasil seguido num clube. Tá? Isso é uma coisa boa para o clube, essa estabilidade. Então, não se ouvia falar mais de crise no Corinthians. Mas também tem o lado ruim. Antigamente o Corinthians treinava no Parque São Jorge. No Parque São Jorge você tinha lá sócio, você tinha torcedor que ia lá e ia cornetar. Se o cara não ficava para fazer um treino de falta depois, o cara falava, pô, não tá fazendo. Tinha sempre gente olhando, uma pressão. Foi para um CT maravilhoso de primeiro mundo, mas totalmente blindado. A impressão que eu tenho é que mesmo os jogadores e o técnico e a comissão técnica
parece que ainda estão vivendo das glórias das conquistas de 2012, que a Libertadores e o Mundial. 2013 o Corinthians não jogou bem desde o início. Desde o começo, desde janeiro. E a torcida não conseguiu fazer uma pressão que historicamente a torcida do Corinthians faz, não conseguiu. E você vê até pela última entrevista do Emerson, ele falando, mas nós ganhamos. Ganharam ano passado, meu amigo. O Corinthians é assim. Acabou um campeonato, a gente quer ganhar outro, aí quer ganhar outro. Tudo bem que a torcida do Corinthians ela é fiel justamente por não deixar de ser Corinthians. Se a gente perde um título, a gente sai com a camisa do Corinthians. Isso não muda. Pro corintiano não muda. Mas o corintiano ele quer ver pelo menos o jogador se esforçar. E não viver da glória do passado já foi. Mas torcedor, eu vou te falar, mas ganhou um título agora. Há pouco tem clube que tá anos sem ganhar nada. Mas esse título foi um título enganoso, se você for pensar bem. O Ganhou Mundial, o Paulista. você fala? Não, o Mundial ganhou ano passado. Mas esse ano, ganhou esse ano. Ganhou o Paulista, que não é como era em 77, que era o principal campeonato brasileiro. Hoje o Paulista ele é menor, sem dúvida, infelizmente, porque eu adoro o Campeonato Paulista. E ganhou a Recopa. No Paulista, ele enfrentou na semifinal o São Paulo, que vinha mal das pernas, muito mal na época, ele recuperou por causa do Muricy, que é um grande técnico. O Paulista caiu muito também nos últimos anos, justamente, né? Enfrentou o Santos, que não tinha força para conseguir o tetracampeonato. Aí o Corinthians ganhou esse campeonato, empatando, ganhando nos pênaltis do São Paulo numa semifinal, quer dizer, é fácil bater em gato morto. E depois pegou o São Paulo mal na Recopa, o Corinthians ganhou os 2 jogos. Então, ganhou porque os outros eram pior. Veio para o Brasileirão, a realidade foi outra. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas eu quero que você fale bastante do brasileiro, a gente vai discutir, Vamos porque lá. todo final de semana eu venho falando com convidados, Sim. às vezes vem o pessoal aqui, mesmo de outros clubes, de jogador, igual o Serjão do Palmeiras estava aqui, a gente está falando do Corinthians. Mas antes da gente falar, vamos deixar mais para o segundo bloco, eu queria que você contasse dessa sua paixão corintiana. Como é que foi isso aí? É de família, pai, mãe? Como é que começou? Porque o negócio você é totalmente apaixonado pelo clube, sim. não é só um torcedor. É de família. Mas meu pai, por exemplo, é santista. Meu pai não é corintiano. Mas o resto da família toda é corintiano. Tem uma ovelha negra. Meu tio... Uma ovelha negra. É uma coisa muito curiosa. Meu tio ele é tricampeão de basquete pelo Corinthians na década de 50. Da equipe do Angelim e tal, e etc. E ele é o único palmeirense da família. Mesmo sendo tricampeão de basquete pelo Corinthians, ele é palmeirense. Ele é palmeirense. Agora o resto, todos os primos, tios, todos corintianos. Eu aprendi a gostar do Corinthians. Meu primo me levando muito pequenininho no estádio, desde 8, 9 anos, eu já ia no estádio. Quando eu já conseguia pegar um ônibus sozinho, sei lá, a partir dos 12 anos de idade, eu passei a ir sozinho e daí nunca mais deixei de ir. Tá certo. Deixa eu te perguntar, você acompanha os outros clubes, até os rivais aqui de São Paulo, ou você só acompanha o seu time? Então, eu acompanhava mais. Com o trabalho da rádio, você tem que focar não só no futebol do Corinthians, mas nos outros esportes. Por exemplo, o Corinthians está na semifinal da Liga Futsal 2013. Então você tem que focar no Corinthians. Tem vários, a natação do Corinthians é super premiada, o tênis é premiado, a peteca ganhou outro dia. Então você fica muito com o tempo focado nos esportes do Corinthians. Então eu acabo não vendo tanto os outros jogos, como eu via antigamente, mas sempre acompanhei, né? Tá certo. Eu queria falar um pouquinho, antes da gente até continuar falando Sim. também da rádio, do Palmeiras. Vou falar aqui um pouquinho do Palmeiras, sim. que fez um jogo, que foi o jogo da subida contra o São Caetano no sábado. Os palmeirenses, eu acho que não só os palmeirenses, até mesmo quem não esperava um pouquinho mais do Palmeiras nesse sábado. Você consegue ver, você como profissional, o Palmeiras para o ano que vem, você acha que o que precisa mudar lá? Melhorar? O elenco está razoável? Dá para segurar? Eu vou falar do meu sentimento com o Palmeiras e vou falar sobre o time do Palmeiras. Meu sentimento é o seguinte, o Palmeiras não deveria ter caído nunca. O clássico corintiano, o clássico paulista, novo, exatamente, é Corinthians e Palmeiras. Quando eu era moleque, eu via na folhinha lá, quando saía as tabelas brasileiro, paulista, a primeira coisa era fazer um círculo em volta do dia que era Corinthians e Palmeiras e Corinthians. Então, é óbvio que eu não quero o Palmeiras mais forte que o Corinthians, eu quero sempre ganhar do Palmeiras, mas eu quero o Palmeiras na primeira divisão. Fiquei contente que eles voltaram e
Diferente do Corinthians, quando o Corinthians voltou em 2008, foi aquela volta, o Coringão voltou, tudo lotado, a torcida do Palmeiras lá cornetou um pouco mais, reclamou que o time empatou, mas se você for ver bem, é a segunda vez que eles caíram. Se fosse a torcida do Corinthians também voltando pela segunda vez, eu não sei se é aliviar tanto a torcida. Nesse ponto, acho que não é tão diferente. Eu vejo o Palmeiras não tão forte, mas mais preparado, né? Aliás, eu não achava nem que deveria ter caído. Se tivesse se estruturado, o Filipão saiu numa... Foi alguns jogos, né? Foi coisa de alguns jogos. O Filipão saiu na hora errada, Exato. acabou destruindo aí, detonando o Palmeiras e aí complicou. Agora me fala uma coisa, eu pergunto para todos os convidados que vêm aqui Sim. e todos eles me dão respostas sempre diferentes. Sim. Vamos por aí 10 anos, razoável, 10 anos, a gente sabia mais ou menos o que ia acontecer no Brasileiro, ou os times mais fortes, enfim. Sim. Esse ano, você não consegue, tirando o Náutico e o Criciúma, enfim, tá muito regular com todas as equipes do Muito país parelho. todo. O que acontece? Eles investiram mais o nosso paulista, que sempre foi paulista e Rio, a gente deixou um pouco, não sei, o que acontece? Que tá tão ruim o campeonato, os times paulistas Então. nos últimos anos. São Paulo estava bem com a corda no pescoço. É que o Muricy chegou, deu uma melhorada, mas enfim, não tá nada ganha ainda, não dá nem para cochilar. Mas assim, a gente tem que passar, porque os times paulistas ninguém nem contestava. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, passava direto. O que acontece hoje? Para mim, o futebol paulista é o futebol mais forte brasileiro, sempre vai ser. É uma entre-safra aí que aconteceu por coincidência em todos os times paulistas. Se você vê desde o começo do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, a maioria dos times que ganhou foram times paulistas. O Santos ganhou 2 vezes, o São Paulo ganhou 3, o Corinthians ganhou 2. Então a hegemonia continua sendo de clubes paulistas. Mas o que aconteceu? Vários problemas. Problema 1, Santos. Principal craque do Santos, Neymar, saiu. Saindo, é óbvio, até reestruturar. Então, não foi um time forte, talvez no ano que vem. O Palmeiras, com a saída do Filipão, com a queda, tudo, é a volta, natural. Sempre que um time vem da Série B, ele vem forte. Palmeiras, para o ano que vem, vai estar mais forte. O São Paulo. Para mim, o problema do São Paulo, para mim, é o Rogério Ceni. Não, é verdade. Enquanto ele batia a pênalti, enquanto ele queria ser o técnico do time, o time não ia. Eu posso falar porque o Rogério Ceni para mim não é ídolo, coisa nenhuma. Então eu posso falar porque sou torcedor de outro time. A partir do momento que entrou um excelente técnico como o Muricy, né, tomou as rédeas, impediu o Rogério Ceni de bater pênalti, o São Paulo voltou naturalmente. É um time forte. E até o jogador, peraí, deixa eu correr, porque senão a casa vai cair pro meu lado. Então o cara começou a correr também. Justamente. E o Corinthians teve vários fatores, né? Fator número 1, ainda viver ainda não voltar no Japão. Não é um processo do ser humano? Poxa, eu ganhei tudo, eu ganhei o Mundial. Não é um processo natural isso daí? Depende do incentivador. Se eu ganhei tudo, como é que você quer me fazer correr, mas eu vou correr pra onde? Eu vou te dar um exemplo, tá? O Tite é aquele técnico incentivador, que ele é bom, é um Max Geringer, né? com a equipe. Como o Filipão, para mim, tecnicamente, eles não são tão bons quanto o Luxemburgo na época, até o próprio Muricy, eles são motivadores, né? E quando o técnico é motivador e você ganha vários títulos, como fazer para manter a motivação? Aí tem um exemplo, é o Bernardinho do vôlei. Tem um livro, o Bernardinho, ele fala justamente, nesse livro, eu li o livro dele, que assim que acabava o campeonato e ele era campeão, como ele foi várias vezes com a seleção brasileira, enquanto os jogadores estavam comemorando, ele já estava pensando no próximo campeonato. Então não adianta. O corintiano quer ver uma postura assim do seu técnico. E foi o que não aconteceu. Investimento. Nós investimos no Alexandre Pato, certo? Alexandre Pato, primeiro, não tem perfil do Corinthians. Eu já falava, como o Roberto Carlos quando veio, eu não achava que tinha perfil do Corinthians. Falei, isso aí vai acabar dando errado. Né? Óbvio, quando ele chega no Corinthians, está dentro do Corinthians, é nosso dever como torcedor apoiar. Mas peraí, antes de ele vir, não tem, como é que a gente Eu falei. Mas como é que você vai saber
É o perfil. O jogador do Corinthians, a torcida do Corinthians, ela se identifica com aquele jogador raçudo. Você pode ver os times que não é tão técnico, mas se o cara, por exemplo, uma pessoa que eu acho que se enquadra nisso, Sim. e eu acho que você vai concordar comigo, o Danilo, por exemplo. Eu acho, Então, eu mas gosto por do muito Danilo. tempo... Não, o Danilo, pra mim, se não tivesse Danilo, não tinha nem Libertadores e nem Mundial. O Danilo foi fundamental na conquista da Libertadores, tanto fazendo gol, tanto cadenciando o jogo, é um cara inteligente, é um cara técnico, que agora tá meio sem perna, mas é um excelente jogador. Pra mim... mas tem um contexto todo, também não dá pra crucificar. Até o Guerreiro, ano passado, esse ano... Uma série de contusões. Ele fez os gols, mas a gente vê que ele não estava bem esse ano, agora piorou, né? De vez que ele teve que fazer a cirurgia, agora não volta mais esse ano, enfim. Mas eu acho que foi um conjunto também, não só... Sim, mas o Danilo, voltando ao Pato, enfim. Não, o Danilo, a torcida pegou no pé do Danilo, muito no começo. Como que a torcida deixou de pegar no pé? A partir do momento que em todo o clássico que ele entrava, ele detonava, principalmente contra o São Paulo. Mas ele ia na raça. Justamente. Ele ia na raça. Ele não jogava assim no São Paulo. Dessa maneira que ele jogava no Corinthians, ele não jogava no São Paulo. Que ia mesmo pra cima, dava carrinho mas eu vou... na lateral, vai. Então ele ganhou a confiança, certo? O Pato nunca teve essa característica. A gente alertou na época, quando viesse pro Corinthians, que podia ser que não desse certo se ele encarnasse o espírito corintiano. Mas o grande lance foi a grana que se investiu nele, é isso? Então, porque se fosse um valor mais razoável... Então, aí que tá. Ninguém fala da mesma forma do Romarinho. Até pegaram um pouco de bronca também, porque a postura, teoricamente, é a mesma. Para mim, o Pato é pior, né? Mas por que não pegam tanto no Romarinho e pegam... Que o custo. Justamente. Como veio por tanta grana, seria para liderar, entre aspas, a equipe, assumir a responsabilidade. Todo jogador, por exemplo, o Ronaldo veio, ele assumia a responsabilidade da equipe. Ele vinha para resolver. O Pato não. E o pior, eles falam assim, agora vocês só estão crucificando o Pato por causa do pênalti. Poxa, vamos ver o histórico da coisa. Quem não sabe que o Dida espera para sair para defender um pênalti? Vamos supor que ele fosse um cara que não visse futebol, fosse um alienado. Eu, por exemplo, eu vi no estádio o Dida defender 4 pênaltis seguidos no Campeonato Brasileiro de 99. Vamos supor que ele estivesse no outro planeta e voltasse... mas olha, falando do Dida, eu acho que ele é um dos melhores até hoje, um dos melhores do país. Pois é, e o Pato jogava com o Dida no Milan. O que acontece lá na UEFA? Isso é verdade. Você tem disputa de pênalti. Ele treinava, provavelmente treinava pênalti com o Dida no gol. Como que se bate um pênalti com um cara que você treinou por anos num clube, mais de um ano. No dia a dia, no dia a dia, daquela forma, sabendo. O Dida, até teve pena, porque o Dida podia ter chutado a bola, ia ser humilhante. Imagina, mas vem cá, você já ouviu aquela frase, todo mundo perde pênalti? Não serve nesse caso? Então, até serve. Por exemplo, o Marcelinho perdeu um pênalti importantíssimo. O do Marcos. Do Marcos. Mas o Marcelinho, ele chutou para marcar o gol. Sim, ele chutou. Ele chutou para marcar o gol. Realmente, ele perdeu o pênalti. Todo mundo lembra do Roger até hoje de 2006, com o pênalti contra o Figueirense. Mas eu te falo, para mim o Roger quis mais marcar o gol do que o Pato. E o Pato, ele não só se indispôs com a torcida, para mim com os próprios companheiros. Pensa, tudo bem, o time do Corinthians é mal, mas o Grêmio para mim também não é grande coisa. Para mim não vai ser campeão da Copa do Brasil o Grêmio. O Grêmio é um time escola gaúcha do Renato Gaúcho, como o Tite, como o Filipão. Bota o time atrás, joga no erro do adversário. Eu particularmente não gosto desse tipo de futebol. Então o Grêmio não foi um jogo parelho, tanto cá quanto lá. Daí o trabalho do ano inteiro rumo a Libertadores, você tinha um pênalti. Tudo bem, o Corinthians podia não passar. Mas pensa, toda equipe, o cara bate daquele jeito. Imagina, pra mim ele deve ter ouvido muito no vestiário. Muito. Se fosse na época do Marcelinho, o Rincon, ele teria apanhado no vestiário. Certamente. Não, teria mesmo. Você acha que se o Rincon não tivesse em campo, não ia pegar o Pato pelo pescoço? A gente conhecendo o Rincon. Mas naquela época o futebol estava mais legal. Vamos falar sério que hoje está muito chato. Muito chato. Você não pode escrever nada na rede social,
que você leva um processo. Tudo bem que você tem que tomar um certo também, não vai ofender ninguém. Sim, sim. Mas aquelas brincadeiras que a gente fazia, hoje em dia não tem. E nem é só nas redes sociais, no próprio futebol, com a boleirada. É todo, sabe, é muita coisinha, não sei o quê. Eu prefiro a época do meu pai, que era o futebol, que o cara ia lá jogar com uma chuteira toda rasgada, que não tinha fisiologista, o cara ia lá, se quebrava, colocava, enfim. E os caras jogavam muito mais e defendiam a camisa até o fim. Hoje o cara tá aqui, amo, beijo, escudo, amanhã tá em outro clube. Mas eu coloco grande parte da parcela de culpa nisso na própria imprensa. A imprensa, ela age de uma maneira que acaba jogando torcedor com torcedor. Você vê, programas de TV, jornalistas falando assim, olha, você não deve ir em estádio. Estádio, só vai bandido em estádio. Sendo que eu posso garantir que eu fui nos últimos 200 jogos eu vou do muito Corinthians. em estádio também. Eu posso falar o seguinte, é o lugar mais seguro do mundo. É verdade. Você não consegue entrar com uma revista lá verdade. dentro. E outra um jornal, coisa, você não entra. Uma coisa que eles também não falam, falha, tem em todo lugar, mas uma coisa que a gente tem que falar, nos clássicos, Corinthians e Palmeiras, por exemplo, além da polícia estar no helicóptero, eles ficam dando volta lá em cima, no entorno do Pacaembu. Não tem uma ocorrência, ou de qualquer outro estádio. Nada. É muito difícil não, hoje acontece, em dia. tem, né? Mas não dá Mas não é no estádio, assim, normalmente são nas periferias, porque não dá para você controlar tudo. Então o cara acaba ficando nervoso. Mas dentro do estádio é difícil, tá? Difícil acontecer. É difícil. Sabe, é operação de guerra mesmo. E nós temos que também mudar um pouco dessa cultura do país, então, gente. Mas aí que tá. Porque lá, por exemplo, a arena de Araraquara, você já foi lá em Araraquara? Na Fonte Nova. Na Fonte Nova. Ela é um tipo, um modelo europeu, é muito baixo. Se todo mundo descer ali, pega o jogador, porque você fica a metros, poucos e poucos metros. Então é um modelo que eu acho que tem que começar a acontecer no Brasil. A gente começar a mudar a cultura, porque não é o país do futebol, como dizem. Mas a cultura, você tem que mudar geral. Então, por exemplo... Não, geral. Geral, que eu digo é o seguinte, como que hoje a PM trata o torcedor? No meu modo de ver, ela não é preparada. Ela vai para um evento com tropa de choque como você fosse lidar com o inimigo. Você vê lá, até na briga que teve lá do São Paulo contra a PM, no São Paulo e Corinthians, você teve uma imagem na televisão, um pai protegendo o filho e o PM com um cacetete indo lá para o combate com uma criança de, sei lá, devia ter uns 10 anos. Então o policial já vai com medo, não é preparado para esse tipo de coisa, já trata o torcedor como... O torcedor, ele está pagando por aquilo, ele está vendo um espetáculo, ele tem que ser tratado de uma outra forma. E eu preciso falar uma coisa, que você falou do torcedor, eu demorei muito para ir em estádio. Eu comecei aí, depois eu comecei a trabalhar com futebol. Mas, gente, é uma coisa assim que eu preciso falar para você. O estádio é viciante. É viciante. Você vai uma vez, esquece. Você tem que ir, não tem jeito. Se tiver um domingo de sol, eu não quero ir no jogo tal, porque tô cansado, não sei. Se abrir aquele sol no domingo e é o seu time, você vai. Não tem jeito. Não é verdade? Eu concordo. E assim, é uma adrenalina, é uma coisa boa. Não tem explicação. Eu acho que é uma das poucas coisas no mundo que é inexplicável. Como que é a sensação? Não tem como. Não dá, eu não consigo explicar, você tem que ir lá. Tem que ir lá. Eu só acho o seguinte, assim, o Brasil ele tem que se adaptar, tem que mudar muita coisa. Até depois eu queria falar da Liga, que também ela... A gente vai fazer o break, aí na volta a gente complementa. Que até fala sobre isso, né? Que é a união de vários clubes aí diferentes, a Liga de Web Rádios. Mas eu acho que o Brasil ele não pode se adaptar totalmente ao que é o futebol europeu. Porque o brasileiro ele é diferente. Então, por exemplo... você não vai forçar uma torcida organizada a ficar sentadinha no lugar. Você tem que ter uma área onde não tenham cadeiras, porque a cadeira atrapalha o torcedor organizado, seja do Corinthians, do Palmeiras, de qualquer equipe. Você tem que adaptar isso, as coisas boas que tem lá fora, e também rechaçar o que é ruim. Por exemplo, como o que aconteceu, aquele problema que teve no Liverpool, com a Margaret Thatcher, que o Liverpool ficou impedido de 5 anos. Foi comprovado depois que 115 relatórios da PM foram forjados.
Então todo mundo se gaba do futebol inglês, que não faz nada, mas como que conseguiram isso no futebol inglês? Através da mentira, através de forjar uma coisa que não era. Aqui não precisa ser feito assim, é só a imprensa não jogar um torcedor contra o outro, é só ter uma reunião entre as lideranças das organizadas, a PM tratar o torcedor como gente, não como inimigo, não jogar a cavalaria para cima. Até hoje eu não entendo. Porque num jogo de futebol, você tem um desfile de 7 de setembro com um monte de cavalo. Sabe, eu não entendo, sinceramente, eu gostaria de conversar. Já entrevistei pessoal da PM, na hora de conversar isso aí, acaba não perguntando isso, que eu fico sem graça. Mas pra que tem o 7 de setembro todo jogo? E tem mulheres, crianças, clássico, né? Sabe? Imagina um cavalo daquele se dá um coice numa criança, mata na hora. Isso é verdade. Vamos fazer um break rapidinho, Renato? A gente volta em 1 minuto, continua aqui com o nosso amigo Ginaldo. Ele vai falar um pouquinho também da liga aí, que é bem bacana, que o nosso Hit, que trabalha com a gente, também tá, né? Isso. A gente vai falar também. Vamos falar do brasileiro. Domingo tem jogo. Daqui a pouco a gente volta 1 minuto. Vai mandando sua pergunta também via Twitter ou pelo chat aqui, altv.com.br. Vamos lá. Essa é a primeira campanha para lançar a Itaipava Light. Então, a primeira coisa que a gente pensou, a gente falou, pô, a gente tem que achar a maneira de comunicar a cerveja light. E a partir daí, depois de muito trabalho, muito brainstorming, muito pensamento, nós chegamos a um conceito bastante interessante, que é: tem horas que você tem que ser light. Implica que há momentos que você precisa de uma escolha e precisa ser um pouquinho diferenciado da atitude que você normalmente toma em relação a muitas situações que você passa no dia a dia. E para alguns momentos, você precisa ser light. Reunião? Sábado? Claro. A partir desse conceito foram desenvolvidos 2 filmes. São filmes ousados. A gente decidiu por ter filmes realmente impactantes. A produtora que ficou a cargo dessas filmagens é uma produtora argentina chamada Revolution. E o diretor é o Luciano Urbani. Action. O filme do escritório, que a gente está chamando filme de Não, é uma locação, de fato é um escritório. Action. Foi bastante divertido você fazer uma bagunça no escritório, né? Dificilmente a gente pode fazer isso onde a gente trabalha. Foi um momento muito curioso dessa filmagem. Os filmes, além da questão do humor, eles têm um toque de sofisticação. Então, aliar essa questão de sofisticação com humor realmente foi um desafio. E o próximo comercial é o que a gente chama de Cabras. Ele foi filmado numa mansão lá no Ipiranga. Foram mais de 80 figurantes. E a gente conseguiu colocar dezenas de cabras lá dentro. Para dirigir todas essas cabras que estavam soltas na mansão, foi usado muito prêmio para elas, muita ração para elas realizarem cada truque da cena, né? Seja entrar no buraco do quadro ali, né, com a cabeça ali no buraco do quadro, seja para puxar a toalha da mesa. Uma campanha ousada. Pela primeira vez o Grupo Petrópolis apostou numa ideia bastante diferenciada, provocativa. E é isso que a gente vai mostrar nas nossas campanhas através de uma alegoria, dizendo que tem momentos que é melhor ser light. Muy buena, chicos. Claro, chefe.
Vamos lá, voltando então para o nosso segundo bloco. E hoje aqui com o Ginaldo, da Rádio Coringão, Rádio Web Coringão. Ô, Ginaldo, como que é essa parceria que vocês fizeram? É recente, tem o quê? Um mês? Acho que não tem um mês ainda, né? Não tem, acho que... Uns 20 pouco, dias? Até um pouco mais que um mês, eu não sei exatamente a data, a gente precisa Mas ver é direitinho. recente, né? É recente, da Liga do Web Rádio. Então, só antes disso, nós temos uma parceria também com a Rádio Livre Gaviões, o que a gente retransmite, a nossa programação, que depois a gente vai falar mais tarde, né? A gente também passa na Rádio Livre. Mas vamos falar sobre a Liga da Web Rádio. O que acontece? Tá? Diferente do que podem pensar, às vezes, eu por ser corintiano, o Rit, que é São Paulino, o André Neri palmeirense, o Guilherme que torce para a Luz, o Caco que é do Santos, a gente não é inimigo, nós somos todos amigos, só torcemos para outros times. E a gente percebeu que além de sermos amigos, a gente não disputa o mesmo espaço. O torcedor que ouve a Web Rádio Coringão, ele não vai ouvir a São Paulo Digital, porque ele é corintiano. O São Paulino ouve a São Paulo Digital, o torcedor da Lusa na Web Lusa, a do Palmeiras na Web Verdão, a Rádio Santista, quem torce para o Santos, e por aí vai. A gente E outra coisa, para o anunciante, também é muito interessante você oferecer o pacote de todas, porque você não segmenta. A não ser que seja um produto específico do Corinthians, daí não vai anunciar na Liga, não vai anunciar na Rádio do Palmeiras. Mas, por exemplo, qualquer anunciante, como tem alguma marca de cerveja aí que faz, acaba fazendo anúncio em todos. Dessa ideia surgiu a Liga da Web Rádio. Então aí a gente se juntou, criou uma liga para a gente ter mais força junto à CESP também, e ter mais força para conseguir patrocínios. E a função social disso também é mostrar para o torcedor que torcedores de times diferentes podem sim conviver numa boa. Certo? Diferente do que a gente vê às vezes em programas esportivos, muita gozação, até carregada, até o cara vê uma coisa, fala outra porque torce para outro time. Não, aqui a gente não vai mudar a notícia, porque eu, como corintiano, eu quero ver o meu time bem, o Rit lá como São Paulino quer ver o time dele bem, então ele vai buscar a verdade, eu vou buscar a verdade, e a gente tem um pacto de não agressão entre nós e mostrar para o torcedor que a gente pode conviver numa boa. Até, de repente, quase outro dia rolou um evento, que é o Corinthians e Lusa, foi lá no Mato Grosso. A gente não foi nem a Web Lusa. Quase deu certo a gente fazer até no mesmo local a transmissão em 2 mesas separadas, lógico, transmissões diferentes, para uma não invadir a outra, mas fazer em conjunto. Como teve alguns programas de TV, a Globo fez um programa uma vez com a Web Lusa e a gente. Então tem sempre esse negócio de amizade entre a gente. E a gente quer passar isso para o torcedor. O torcedor do outro time não é um inimigo. Não pode ser encarado como inimigo. E não tem que ir na onda de violência. Nossa, e é só coisa boa mesmo, porque se a gente for juntar... Porque hoje a rede social, ela é muito forte, ela até não consegue ainda bater a TV, mas, por exemplo, eu no tablet ou no celular, eu consigo acompanhar você e coisa que da TV eu preciso sentar para assistir. Sim. Então, hoje a web está muito forte, né? E aí a gente pegando toda essa massa que vocês todos têm, cria uma patente, não sei, uma coisa bem, bem forte. Exatamente. E é difícil depois se alguém quiser, de repente, vamos derrubar. Vai ser difícil, hein? Já não derruba. Inclusive, a gente já tem participantes de outros estados. O pessoal da Web Rádio Galo, o pessoal do Cruzeiro já entrou também na Liga. É quase um sindicato, digamos? É quase um sindicato. O pessoal lá do Santa Cruz também, que é muito forte, é uma torcida maravilhosa e gigantesca, que é o Santa Cruz também. E a gente está entrando em contato com outras e vamos fazer isso crescer. Isso é bom, a gente fica forte, né? Fica forte, patrocínio e mostrar para o torcedor que a gente pode conviver em harmonia, sem violência. Eu quero que você fale depois da rádio, mas a gente deixa para o finalzinho. Sim. Eu queria que você me falasse o que você consegue enxergar hoje, ou que deveria até ser feito, para o Corinthians para 2014. Você acha que o Tite fica para começar? Eu acho que ele fica até dezembro. Então, nós temos um comentarista que é o Silvio, e ele, além de comentarista, ele é conselheiro, né? Muita gente que a gente tem na nossa equipe
vive o Corinthians, né? Como o narrador, o Ernesto Teixeira, que é também intérprete dos Gaviões. Então, nossa equipe, todo mundo está metido no Corinthians de alguma forma. Ele passou no último jogo uma informação que ele tem, que o Tite não vai renovar. Não vai renovar. Deve entrar outro, tá? Na minha opinião, está entre Mano e Oswaldo de Oliveira, tá? Eu, particularmente, gosto muito do Oswaldo de Oliveira, foi o primeiro título mundial nosso, acho um cara calmo, tecnicamente bom e joga mais pra frente. Eu acho que o Corinthians precisa deixar um pouco essa escola gaúcha, até para não irritar tanto o torcedor. Se sair Tite, saiu o Mano, o Adilson Batista eu nem vou comentar, tá? O Mano entrou, Ele tá no Vasco, né? Ele então... acertou o Vasco, acertou com ele. Nossa, coitado do Vasco. E nem vou comentar. Agora vai. Mas assim, saiu o Mano, Adilson, depois entrou o Tite, vai se voltar Mano, fica aquele anos e anos e anos, aquele jeito de jogar retrancado. Eu prefiro uma mudança aí eu gosto do Oswaldo de Oliveira. Eu ouvi umas histórias, né, que eu não sou dessas. Tem jornalista que vive procurando aquela notícia para dar aquela... Eu não sou dessas, assim, tipo, se eu tô ali no CT, aí você escuta, ok, eu pego, mas eu não sou de ficar muito... Eu ouvi que o Mano já tá acertado com o Corinthians. Então, o que eu ouvi também é que o Mano é um desejo da diretoria. E a parte do futebol gostaria do Oswaldo de Oliveira. A parte técnica do Willian, do etc. Mas aí rumores, né? A gente não pode afirmar isso daí. Como é que você vê o Corinthians agora pro ano que vem? O que você acha que precisa fazer? Tirar o tem que mexer? Olha lá, você tá pegando no pé, não é só o Pato. Não é só o Pato. O problema... Mas tem muito cara aqui, ó, por exemplo, o Alessandro, ele já até falou pra mim numa entrevista que ele vai parar em dezembro também, Sim. né? Então ele pode continuar lá, Olha, de repente na comissão técnica. O Alessandro ele foi campeão da Libertadores. Ele ganhou Mundial. tudo no Corinthians. Ganhou tudo, desde a Série B, foi campeão. Então, Sim. tudo bem. Hoje falta perna? Falta. Pô, ele pode, de repente, se aposentar como o próprio Danilo. Eu sou fã número 1 do Danilo, mas eu acho que o Danilo também tá difícil de continuar. A minha impressão, pode ser que eu seja errado, que falta perna para ele. O elenco do Corinthians é um elenco velho, tá? Todos esses jogadores que a gente precisa ter uma renovação, eles já estão numa idade avançada, mas todos esses ganharam. O Pato, eu falo assim, entre aspas, pegam no pé, primeiro, não ganhou nada de importante, assim, de títulos que a torcida desejou no Corinthians. Veio para agregar um time campeão mundial e ele chegou. E assim, para mim ele tratou o Corinthians com desrespeito. Então eu não sei se ele vai ter clima, nem com os jogadores, nem com a torcida. Vamos ver o que o próximo técnico vai fazer. Não é só o Pato, eu concordo, mas tem que ter uma reformulação. O que eu acho ruim, a reformulação ser feita... Quanto por cento do elenco você acha que precisa sair? Não sei, precisa... O problema é o seguinte, eu acho que já o teriam que programar. O Alessandro já vai sair, porque ele mesmo já falou. O Alessandro deve sair. Não ele sei, mesmo já falou. As laterais... Aí que tá. A gente já vinha com uma deficiência nas laterais já faz um certo tempo. Né? Não que eu não goste do Alessandro, o Alessandro fez muito pelo Corinthians. Mesmo o Fábio Santos teve uma época que ele foi tão regular que foi até para a seleção brasileira. Então a gente também não pode falar dele. Mas os dois não vêm jogando bem há muito tempo. Teria que tentar opções para o lateral. Por exemplo, os 40 milhões investidos no Pato. Se pegasse metade disso, você cobria as duas laterais facilmente. Eu acho que a base também era legal investir. Eu acho dos clubes paulistas que mais investe... um pouco mais eu vejo o São Paulo e um pouco mais o Santos. O Palmeiras e o Corinthians eu não vejo esse investimento na base. O Corinthians tem até jogadores que até despontaram na base, mas o Tite, ele falou várias vezes, inclusive em coletivas e sai em todos os sites, ele fala, não quero queimar o menino da base, e daí não lança ninguém. Se você não lança... Mas se não lança, como é que você vai saber? Justamente. Então isso também é um pouquinho do jeito do treinador. Como eu acho, o Tite, ele é um excelente técnico, ele acabou ficando blindado com tudo isso. E ele é teimoso. Então ele não, por exemplo, colocar o Rodriguinho aos 44 do segundo tempo. Isso é até uma judiação com o menino, poxa. Não dá para fazer um negócio desse. O que o cara vai fazer com 4 minutos? O que você acha que quais as posições que o Corinthians precisa investir ano que vem? Lateral. O que não precisa é goleiro. Goleiro não precisa, as laterais precisam, as duas.
A zaga é forte, o Gil foi uma surpresa, a gente não sabia que ele ia encaixar dessa maneira no O Corinthians. Gil foi um encaixe. Encaixou bem, o Kleber é bom, o Paulo André, tecnicamente, assim, ele tem, às vezes ele tem jogos bons, muito bons, às vezes ele tem umas falhas, mas também, para mim, ele continua Ele não pode ficar ficar, lá. se até pela experiência que ele já tem, enfim, por ter vivido o ambiente já há algum tempo também, né? O meio de campo, aí também vai um pouco do treinador. O Tite era fã dos volantes, né? Então, até atacante virava volante na era Tite. Eu acho que precisa de meias de criação. O Danilo, eu acho que passou um pouco do tempo, apesar de ser fãzaço do Danilo. O Douglas é irregular, ele alterna ótimos momentos, que nem o último jogo, ele jogou contra o Santos, ele jogou muito bem. Muito bem, meteu uma bola na trave, fez um gol e jogou bem, deu passes bons. Pode ter certeza que no próximo ele não vai jogar bem, ele é irregular. Né? Na primeira passagem do Corinthians ele era mais regular, mas ainda tinha sono. Ele é irregular. O Danilo eu acho que também não deve ficar, ou se ficar ele pode ficar um pouco no banco. Para agregar aquela coisa de conhecimento, de dia a dia e tudo mais. Nossa, mas como é bom a gente falar com gente que... Né, que a hora voou, a gente não viu nada. E nem falou dos outros clubes também. Eu até ia falar do São Paulo, que no meio da semana aí, contra o Nacional, fez um jogo suado, enfim, conseguiu a vitória. No último Lá minuto. Vai ser muito difícil, mas eu confio... 1-0 é deles, né? Eu confio, na minha opinião como jornalista, eu confio muito no Muricy para esse elenco aí do São Paulo. Eu acho que ele é o cara que faz a diferença. Ele faz o cara correr. É o melhor técnico do Brasil. Te falo, se ele tivesse ido para a seleção brasileira... certamente ele seria campeão da Copa. E ele não foi por honra. Exatamente, porque ele é um cara... Uma das pessoas... Aliás, ele foi a minha primeira entrevista no futebol, sabia? A primeira entrevista que eu fiz quando eu comecei no futebol foi justo com o Muricy, quando ele estava no São Paulo. Ele é uma das pessoas mais... Ele e o Tite, eu posso te falar. O Tite é outro cara íntegro, Uma né? das pessoas, os dois mais íntegros. Isso em tudo. De caráter, de postura, de respeito com a imprensa, com o jogador, com o torcedor, com todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho da programação para a gente encerrar, porque a hora voou. E a gente não falou nem a metade do que a gente queria. Queria que você falasse um pouco da rádio. Sim. Eu sei que vocês cobrem os treinos, porque a repórter, a Evelyn, eu sempre encontro ela. Obrigada, um beijo, linda. A Evelyn é uma fofa. Queria que você falasse um pouquinho da programação, como é que funciona. Enfim, a rede social, tudo. Vamos lá. É o seguinte, o chefe, óbvio, são as transmissões corintianas. Narrador, temos o Ernesto Teixeira, que é a voz da Fiel, intérprete desde 1984 dos Gaviões, tem aquele vozeirão, quando você regula o microfone deles, tem que colocar metade dos outros, que ele fala com aquele vozeirão, e narração fantástica. Tem os outros os outros narradores, Richard de Paula, Sérgio Botarelli, comentários, tem o deles está citando que é filho do Ivair, que jogou no Corinthians e na Portuguesa também. Tem o Silvio Romualdo Júnior, que além de comentarista é conselheiro. Então a equipe de esportes, os repórteres de campo, Alex da Mata, Evelyn Fonseca, Ricardo X, é o nosso carro-chefe, que tem uma audiência absurda. Mas fora a transmissão, que a gente até pede para o pessoal abaixar a TV e ouvir a gente na hora do jogo, nós temos os programas diários. Então nós temos o Debatimão, que fala sobre o jogo do Corinthians, sempre no dia seguinte do jogo, às 21 horas, temos a discussão sobre o jogo. Nós temos o Apenas Corinthians, que é um programa de história, fala sobre jogadores, é o programa mais antigo, que até é o nome do grupo que deu origem até à rádio. O Apenas Corinthians fala de jogadores históricos, a gente coloca confrontos históricos, falamos sobre o Vitória agora que vai ter o jogo, fantástico. Temos o Resenha. O Resenha é um programa mais humorístico. O Resenha eu acompanho de vez em quando. Que tem a Ana Lu, tem o Alex Dinarte, tem o Ângelo Volpe, o Daniel Oliveira. O pessoal brinca um pouquinho mais. Mais uma brincadeira, um jeito de torcedor, é uma resenha mesmo, né? É bem legal. Tem o Sou Corinthians a Cada Momento, que é um programa de entrevista com a Ana Lu. Tem o Corintianismo com Credibilidade, que também entrevista gente ligada ao Corinthians, com o Silvio Romualdo Júnior. Tem os 103 anos de história, que começou no 100, a gente vai atualizando. Todo ano que vem é 104. Com o Maurício Sabará, que também trabalhava aqui na Altivist, é um programa. E o Felipe Gonçalves, né?
A equipe da Rádio Coringão é bárbara. Deixa eu ver, será que eu esqueci de algum? Resenha. E quais as mídias que vocês trabalham? Porque além do próprio site, redes sociais, Facebook, Twitter, por onde que o torcedor consegue achar Instagram, Sim. enfim, o que Vamos vocês lá. têm de... Esqueci do Passaporte Corintiano, que é um programa feito pelo Diego Grisolia, direto da Argentina. Ele pega corintianos que no mundo inteiro. Também tem o Conexão Japão, que é feito do Japão, que é parceria com a Rádio Livre Gaviões. E aí tem os dias específicos Tem. para esses programas? Terça-feira, o Passaporte, Eu Sou Corinthians é terça, o Debatimão é segunda e quinta, o Resenha é terça e quinta, o Corintianismo com Credibilidade é quarta antes dos jogos, e na sexta-feira nós temos o 103 anos de história. Mídias sociais da Rádio Coringão. @Rádio Coringão é nosso Twitter, tem um pouco mais de 100 mil seguidores. O nosso Facebook, que é o nosso carro-chefe, facebook.com/Rádio Coringão, mais de 300 mil e crescendo vertiginosamente. Nossa, é absurdo, gente. 300 mil? É bastante. Está crescendo aí numa proporção de 30 mil por semana. Agora decolou mesmo. Meu Deus, 30 mil, é quase dá uma cidade, gente. Tem cidades que não chega nem... A coisa está indo bem. E Projeto para o ano que vem, tem alguma coisa já? Ou, não sei, Copa do Mundo, que vai dar uma Sim. parada, enfim... a gente vai voltar, a gente sempre cobriu os treinos, as coletivas dos treinos, tal. A gente está em parceria com a Rádio Livre Gaviões para ter gente mais dentro lá do CT, um pouco mais do que hoje, que a gente pega uma outra sonora, vai ter gente Os jogos perguntando. todos vocês fazem, os Todos jogos os jogos. Os jogos aqui em São Paulo, a gente tem a nossa cabine no Pacaembu mesmo, lá reservadinha há 4 anos. E os jogos fora, depende. Se é perto, a gente até vai, mas se é Mato contra o Grosso, Ceará, Mato Grosso. Luverdense. Não, porque como a gente depende de uma internet muito boa, às vezes arriscado, é né? arriscado a gente ir para o local. Tá? No futuro isso vai mudar para todas as web rádios, não é só a Rádio Coringão. Então a gente prefere fazer, como a gente fala, tubo, né? Com a televisão lá, com o Ernestão berrando na frente da televisão. Ai, obrigada. Gente, eu quero agradecer muito, Ginaldo. Obrigada mesmo por ter vindo. Sim. De verdade. Obrigada ao pessoal que participou com a gente. Hoje, assim, a gente tem tanto assunto que eu não consegui nem inteirar aqui com o pessoal interagir. Depois a gente coloca as perguntas lá também, coloca lá no site da UTV. Mas participem com a gente, porque a gente vai fazer um sorteio logo mais. Eu vou colocar na fanpage uma bola oficial de futebol, um presente da Eurosports. Então, logo mais a gente vai fazer um sorteio. Eu vou tentar fechar aqui com a direção para o último Olé antes do Campeonato Brasileiro, que termina dia 8, né? De dezembro. Então, a gente pode fazer o sorteio no dia 6. Então, fiquem ligadinhos que a gente vai colocar na fanpage. Obrigada, um bom final de semana para você. Eu que agradeço Obrigada, a oportunidade. pessoal. Obrigada pela audiência e pela participação. A gente volta na próxima sexta. Lembrando que o Olé é de segunda a sexta, das 12 às 13. Eu volto na próxima sexta, ao meio-dia. Legal? Obrigada, bom fim de semana, um beijo e até lá.